Olá, boa tarde a todos. Vamos para mais uma live. Deixa eu ver se tá aqui. Vou convidar aqui a doutora Thalita. Deixa eu ver se ela já chegou. Aqui. Pronto. Enquanto isso, vou começar me apresentando, então. Hoje a nossa live vai ser sobre melasma, tá? Olá, tudo bom, Thalita? Tudo bom? Tranquilo? Tudo bom? Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, então entrastes logo, então vou começar me apresentando. Eu sou Eliana Góes, sou dermatologista. Eu estou aqui na cidade de Belém do Pará. Eu fiz a minha formação em dermatologia na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, junto com a doutora Thalita. E depois eu fui até São Paulo, onde eu fiz a minha especialização em cosmetria e laser e também o doutorado em dermatologia. Pode se apresentar pra gente, Thalita? Bom, meu nome é Thalita Batalha, sou médica dermatologista. Fiz dermatologia, me especializei na Universidade Federal Fluminense. Depois eu me subespecializei em oncologia cutânea, né, no Hospital das Clínicas em São Paulo, pela USP. Atualmente trabalho nas cidades de Jacareí e São José dos Campos, que são cidades do interior de São Paulo. Maravilhoso. E aí, então, hoje a gente vai falar de um tema super pedido, né? Que é o melasma, né? Que muita gente tem, né? Mulheres, homens, enfim, independente de sexo, mas é muito mais frequente em mulheres, né? Exatamente. Sabe, do melasma. É uma dermatose crônica, o nome já diz, é crônica. Então, já adianto para vocês, infelizmente, até o momento não tem uma cura. Ela afeta principalmente mulheres, mas também pode afetar homens, né? E ela se caracteriza pelo surgimento de manchas escuras, principalmente na face. As regiões principais, aqui essas regiões malares, das bochechas, na fronte, também aqui na região supralabial, né? E também dorso do nariz, né? E essas Exatamente. oculares, assimétricas e tudo. E essas pessoas que têm melasma, elas podem agravar, assim, da feita que desenvolve o melasma, então a gente diz que é uma doença que está ali, o paciente pode, se ele tratar tudo adequadamente, a mancha pode sair, pode sumir, ficar com a pele sem mancha. Mas durante a vida dela, né, a maioria são mulheres, mas pode ser homem também, pode acontecer os períodos que ela acaba piorando, acaba exacerbando mais, né? E quais são os fatores de risco, Thalita? Conta pra gente. O que pode causar, então, essa mancha? E os fatores que podem piorar também, né? Quem já tem um melasma prévio. Sim. Gente, é uma pergunta que os pacientes perguntam muito, né? Nossa, mas o porquê, né? Bom, não existe uma causa, assim, bem definida. A gente sabe que essa condição, ela pode estar relacionada a vários fatores, né? A gente sabe que existe uma predisposição genética, a gente sabe que a exposição solar, de fato, influencia muito. A gente sabe da questão hormonal, né? De pacientes grávidas, enfim, de uso de anticoncepcional. Então, a gente sabe que existem fatores que contribuem sim, mas assim, uma causa assim, estabelecida não tem, né? Exatamente. Então, mas o que tem muita gente que fala, né? Os pacientes me perguntam, nossa, a gente sabe que o principal vilão para o melasma é a radiação ultravioleta, é o sol, né? E Sim, aí os pacientes perguntam, será que nunca mais eu vou tomar sol na vida, né? Porque né, a gente acaba lidando com essas demandas, com essas queixas, né? Então, o que eu sim, oriento? Eu sei que muitos pacientes, eles têm atividades esportivas que vão fazer, e se deixar de fazer esporte ao ar livre, tudo, claro que vai ser muito ruim para a sua saúde física e também mental. Então, eu acabo chegando no consenso. Eu converso, eu explico o que realmente acaba piorando, mas então a gente tem que alinhar as expectativas, porque se ele não se ele tem que se proteger adequadamente, sim. bastante, mas se realmente ele falhar nessa proteção, o melasma ele vai acabar piorando. Então, assim, outra dúvida que surge, então tá, a mulher quer, né, a mulher que toma um bronze, quer ir pra praia, que é já numa coisa legal se bronzear, né? A gente sabe, não só para asma, mas para doenças, câncer de pele, para fotoenvelhecimento, né? Para envelhecimento. Uhum. E aí ela acaba cobrindo só o rosto. Então cobre só o rosto e acaba tomando sol do pescoço para baixo. A gente É vê muito isso na praia, né? comum. Então a gente sabe assim que mesmo que ela cubra o rosto, o melasma vai piorar, porque a radiação que está incidindo na pele, ela faz estimulação de hormônios que vão estimular as células que produzem o pigmento, né? A melanina, os melanócitos, né? Sim, E aí acaba piorando, não tem jeito. O calor também piora o melasma, né, Thalita? Então tem mulher assim, sim, eu tô falando mulher, porque a maioria são mulheres mesmo, a mas a gente tem maioria. melasma no homem. Então, assim, por exemplo, quem cozinha,
vai pro fogão, então aquele calor ele acaba também piorando, né? Então aqui em Belém a gente tem um prato cheio, porque aqui a cidade é bem quente, o sol é sol o ano inteiro, e aí tem muitos pacientes que têm mesmo essa doença, né? Sim, sim. E aí tem muito paciente que pergunta, principalmente quem é gestante, né? Pergunta assim pra gente, ah, mas e aí? Então, quer dizer, eu tô grávida e eu vou ter melasma, é seguro que eu vou ter melasma? Então, é geralmente o que a gente fala, né? Em relação às gestantes, a gente sabe sim, existe a questão, o fator hormonal, mas nem toda grávida vai desenvolver o melasma, porque existe a predisposição genética, né? Eu digo assim, às vezes até por mim mesmo, cada gestação é uma, né? Na minha primeira gestação eu não tive nenhuma mancha, né? Quando eu É, engravidei do Vicente, nossa, surgiram várias lesões de melasma que até hoje eu trato. Mas é entendi. aquela coisa, é crônico, é algo que a gente vai tratar para sempre, né? Exatamente. E eu explico também que o ideal, não falando na gestante, mas assim, surgiu a mancha, principalmente da mulher que não está grávida, a gente tem que tratar logo, né? Evitar com que isso se cronifique mais, porque depois o tratamento fica pior, né? Então, assim, surgiu, Sim, sim, exatamente. né? E quem tem a pele negra, Thalita, já Então, isso é uma pergunta. coisa que me perguntam muito. O que acontece a pele negra, ela tem uma quantidade maior de melanina, né? Que é o pigmento que dá cor, né? Que protege, inclusive, a gente da radiação. Porém, ela tem uma tendência maior a manchar por conta de ter esse maior pigmento, né? Essa maior quantidade de pigmento. Então, assim, nem só em relação ao sol, porque o sol, ela tem essa predisposição maior. Mas, por exemplo, as pacientes que apresentam acne, foliculite, picada de inseto, nessa pele elas têm uma tendência a manchar mais. A gente vê muito isso no consultório, né? Então, essa orientação que eu sempre falo, que mesmo você tendo uma pele mais pigmentada, tem que proteger igual, gente. É, isso mesmo, eu também. Por isso que a gente tem os filtros solares, né? Que tem as várias tonalidades, cada vez mais a indústria vem se modernizando e Sim, desenvolvendo cada vez mais. Então, as cosméticas estão melhores, a gente tem produtos bem secos e tem a todas as tonalidades, né? Tem exatamente. empresas que têm. Isso era um problema que a gente tinha no passado, né? Que às vezes a gente não conseguia adequar a cor. Esse problema, a indústria aí realmente evoluiu e hoje em dia tem várias Tem várias opções. tonalidades, né? Que vai atender todos os tipos de pele, né? Todas as cores. Exatamente. E aí, muita gente pergunta, ah, então qual é o melhor tratamento? Né? Então, qual seria o melhor tratamento para quem tem melasma? Então, o que eu oriento? Eu costumo, eu explico, primeiro eu explico, eu gosto de falar sempre. O paciente que tem melasma, pensa que quem tem pressão alta, quem tem diabetes, não vai tratar a vida inteira? Não trata, não toma remédio, né? Claro, existem raros casos, né, com o paciente que é hipertenso leve, acaba que faz atividade física, perde peso e acaba melhorando essa questão pressórica. Mas, no geral, via de regra, a pessoa trata, fica tomando remédio. Então, quem tem melasma, eu falo igual, olha, é a mesma coisa. Então, a gente tem que ficar tratando também, você vai ter que ficar usando a medicação. E qual é a medicação principal? O principal é a fotoproteção, é o filtro solar. Então, assim, Exato. às vezes, né, o paciente quer o clareador milagroso, que clareia, que suma tudo, mas infelizmente. Mas isso é uma realidade, assim, eu acho que você deve compartilhar disso. O paciente, ele chega no consultório muito mais preocupado com os clareadores, com os ácidos, do que com o filtro. Essa semana mesmo eu tive uma paciente que ela se queixou de uma piora do melasma no início do tratamento. E daí a gente conversando um pouquinho sobre o tratamento, né? Eu estava questionando a questão da sensibilização do produto. Ela falou que isso realmente só estava usando o filtro solar pela manhã antes de sair de casa. Então, assim, não adianta, né? Se ela não faz a fotoproteção adequada, realmente vai acabar piorando. É isso mesmo. Então tem que proteger, não tem jeito. Eu até sou bem caxias, dependendo do paciente, às vezes eu gosto de usar tanto protetor sem cor quanto com cor. Eu peço os Dupla dois, proteção, eu faço também. quanto mais proteção, porque acaba que a gente não usa a quantidade certa, né? O certo mesmo é uma colher de sopa que a gente deve distribuir. Imagina uma colher de sopa para a face e para o pescoço. Então, essa é a quantidade. E aí acaba que a gente não usa mesmo. Então, as reaplicações servem justamente para isso, né? Que a gente tem que reaplicar a cada 2, 3 horas, né? E aí eu oriento, eu falo que o melhor, se a gente conseguir, o melhor de tudo seria associar tratamentos. Então, é tanto tratamento tópico, sendo que o filtro solar vem aí o carro-chefe, é o principal. Se for para escolher um tratamento só, eu fico no filtro solar.
os clareadores, né, que a gente pode usar os tópicos, pode usar comprimidos também bioral e os tratamentos, né, os tratamentos que são feitos realizados em consultórios, de preferência com médico dermatologista. Então, assim, deixa eu ver, perguntaram aqui, deixa eu ver. O filtro solar eu falei. É importante falar que a gente sempre vai adequar à realidade, né, do paciente. Não só em questão financeira, mas em questão também, assim, do que ele trabalha. É um paciente que se expõe, é um paciente que adora pegar um solzinho na praia de fim de semana, né? Então, a gente sempre vai procurar adequar. Então, nunca vai ter uma fórmula, né, Exato. Eli? É uma receita de bolo, né, para os É. pacientes. E o ideal é que o filtro solar ele tem amplo espectro UVA e UVB, né? Então, o UVB é aquele que, quando a gente procura o filtro solar, que vem assim, FPS tanto, FPS 30, FPS 50, é aquele FPS, o VB, tá? E o UVA você tem que olhar e pesquisar, tá pequenininho, normalmente é o PPD, que a gente vê ali embaixo. Então, os melhores filtros realmente que tem a dupla a proteção UVA e UVB, né? E os tratamentos tópicos, né? Então, assim, a gente só vai citar alguns tratamentos, tá? Não é que não indico necessariamente para todos os pacientes, mas uma das substâncias que a gente utiliza na dermatologia é a hidroquinona, que o padrão ouro para o tratamento realmente do melasma é a associação da hidroquinona com outras substâncias, né? Que é o ácido retinóico e também algumas outras substâncias tópicas, um corticoide tópico. Então, a gente encontra, infelizmente, são medicamentos que o paciente compra, né, sem receita. Então, a gente Esse é o problema. não vai falar, a gente só está falando realmente a base da substância. Porque se usar sem usar da cabeça, realmente de todo jeito, Tem às vezes acompanhamento. tem acompanhamento. Então, sem acompanhamento, a mancha pode piorar se o paciente não usa adequadamente. E também ele pode acabar ficando muito vermelho, a mancha volta, fica pior, né? Eu fiz um curso na semana passada, né, aqui em São José, do Dr. Samir Abache, e teve palestrantes, né, como a doutora Maria Fernanda Gomes, a doutora Denise Steiner, e elas estavam falando que elas têm escolhido cada vez menos utilizar a hidroquinona exatamente por isso, porque muitas das vezes o paciente dá um segmento sozinho do tratamento e acaba tendo complicações, e acaba retornando pior, e tem sido complicado. É isso mesmo. Então, assim, eu faço, mas assim, bem mesmo guiado do lado do paciente, o paciente está na minha mão, e aí eu acho que dá para usar. Também eu não sou. Tem muita gente, né, que é totalmente contra, que faz o terrorismo da hidroquinona, o que eu não concordo. Acho que é uma medicação, se a gente consegue usar adequadamente, orientando, explicando, um ótimo medicamento, né? Assim, Exatamente. o paciente do lado e tem que explicar o tempo inteiro, tá? É a questão de avaliar o perfil do paciente O mesmo, perfil, né? claro, depende do perfil, né? Quem, por exemplo, não faz o tratamento adequado, eu só quero usar alguma coisa para dar uma clareada. Claro que para esses daí a gente acaba que eu pensa em outras substâncias, né? Mas tem outras substâncias que estão muito boas, né? Por exemplo, ácido códico, ácido azelaico, são outras substâncias que a gente pode utilizar. Tem também, eu ia falar aqui da cisteamina, teve gente que perguntou. Também um outro tratamento que veio bastante promissor, mas assim, ele não é tão potente, mas ele pode ser utilizado, assim, dependendo. Tem paciente, às vezes, que a gente acha que não vai responder aquele clareador e acaba respondendo, né? Então, a gente pode até fazer um rodízio, né? Eu gosto de acompanhar esse paciente, seguir ao longo do ano e acabo trocando, né, as substâncias. Isso Tem é um importante. Isso, eu também. Às vezes eu faço, por exemplo, tem vezes que a gente faz no período, no caso, mais para ti serve, né? Período do verão, a gente opta por clareador, algum tipo de clareador não tão potente, e no inverno acaba optando por algo mais potente, né? Porque aí já tá, a radiação solar é É menor. que aí é verão o tempo todo, né? Aqui eu consigo, eu costumo mudar, eu costumo adequar bem, eu até agendo os retornos, né? Geralmente trimestrais, e a gente vai fazendo essas adequações baseadas em verão e inverno, né? Isso, eu também faço assim. Tem outra substância que é o tiamidol, né? Também que a gente encontra em uma substância aqui no mercado. Ácido tranexâmico, que a gente tem o tópico, ele não é tão potente quanto aliás, ele realmente ele é um clareador que tem os trabalhos que mostram, ele não é tão bom. O melhor mesmo seria o ácido tranexâmico oral, tá? O sistêmico. Que pra gente indicar esse tratamento, a gente precisa também perguntar, porque é um medicamento que ele pode ser trombogênico. Então a gente tem que ver, fazer uma anamnese bem adequada,
ver as atividades do paciente, né? Com o que ele trabalha, se é o paciente que fuma, né? O tabagismo vermelho aumenta a chance de trombose, né? E a gente conversa bem, que dependendo do caso, solicita exames e pode fazer por um período também em torno de 4 a 6 meses. Mas também não é para tomar da cabeça, porque também é um medicamento que não o paciente compra sem receita, né? A gente tem que orientar Sim. porque pode causar trombose, né? E aí, se o paciente para realmente de tratar, a gente vê a recidiva, acaba piorando o melasma, né? E aí, é o que eu falei pra vocês, então, tópico, eu gosto de fazer o tópico, sendo que tem filtro solar, tratamento oral, que nem sempre vai ser com astranexame, que eu gosto de utilizar oxidantes orais, né? Principalmente o que tem mais evidência é o piquenogenol, né? Que a gente Sim. pode fazer. E os tratamentos em consultório. Então, conta pra gente, salienta um pouquinho dos tratamentos que a gente pode fazer em consultório, né? Que acaba melhorando também o melasma. Exatamente. O que eu sempre combino com os meus pacientes, assim, como aqui a gente tem a opção de períodos mais a menos, digamos assim, ou pode até ser que não seja em períodos a menos, pode ser em verão. Se o paciente tem uma rotina, né? Se é um paciente que fica mais em casa, que trabalha mais em escritório, se é uma coisa que a gente consegue adequar, a gente costuma associar. Então, eu e a Eli, né, a gente sentou, discutiu bastante, a gente Sim. está sempre fazendo cursos, congressos. Esse momento da pandemia foi um momento muito bacana, que a gente conseguiu Atualiza. fazer vários cursos online e Sim. conseguimos adquirir uma experiência, assim, não só nossa, como de outros colegas. E a gente bolou alguns protocolos, né, Eli? Isso. Para dar, porque assim, a gente vê o que a gente estava discutindo, a gente vê essa angústia do paciente quando ele chega no consultório, que às vezes só fazendo o tratamento tópico, às vezes acaba demorando um longo período para ele ter aquela resposta que ele gostaria. E a gente bolou esses protocolos justamente para iniciar, né? Mesclando peelings puros, peelings combinados, micro MMP, né? Que é a microinfusão de medicamentos na pele através do microagulhamento, que eu inclusive falei para vocês, que é uma maquininha que a gente tem, né? Que a gente fez esse treinamento. É uma máquina alemã, ela vem da Alemanha e a gente compra algumas mesclas e o protocolo foi justamente associando algumas mesclas, intercalando com algumas sessões de peeling, fora, claro, toda a skincare que é individualizada para cada paciente, né, Eli? Tratamento oral, se for o caso, né? É, Assim, tratamento oral. esse Geralmente, assim, protocolo, aqui nesse período, eu costumo, né? Aqui no período do verão, assim, começou a esquentar, eu sempre associo o antioxidante. é, Então, não é algo que eu mantenho, assim, por muito tempo, mas pelo menos no período do verão aqui, né? Diga assim, esse período mais quente, eu faço. eu acabo vendo também, assim, tem paciente que às vezes não opta, né? Porque assim, às vezes, se puder manter, se ele conseguir, financeiramente falando, é o Esse é o ponto. Aqui, muitas das vezes, esse é o ponto, porque não costuma ser um tratamento assim, é o que nem eu falo, é um plus, né? O isso. principal é você investir num bom filtro solar. Eu falo que isso é o primordial, né? O tratamento oral, ele entra como um plus mesmo. Se o paciente pode, legal, a gente consegue ter esse benefício, né, Eli? Sim, eu explico isso bem, assim, se ele consegue, ótimo. Se ficar realmente pesado, né, ele acaba priorizando às vezes os tratamentos do consultório, aí então eu falo, então a gente pode fazer assim, né, mesclar dessa forma. E aí Exatamente. a gente montou esse protocolo e a Thalita, a gente acabou montando e ficou, eu sei, eu tô tendo resultados fantásticos, maravilhosos, né? A Thalita Ai, também. gente, eu tô assim, eu tô rezando o dia da minha máquina chegar, entendeu? Que pelo problema da pandemia, como Ah, a máquina vem importada da Alemanha, só vai chegar em janeiro. Então eu abri a agenda para os protocolos daqui para janeiro. Eu tô doida para começar. entendi. Eu já comecei, assim, eu tive resultados muito, muito Eu bons. vi, E eu você tô me gostando mostrou, bastante. maravilhosos. Muito bom. E Gente, aí, só uma tá. perguntinha que chegou aqui. Perguntaram a respeito do protetor em pó. Se Ah, poderia substituir o filtro solar, né, aquele com base. Na verdade, assim, aqui na minha prática, eu até libero o pó, mas para as reaplicações. Mas é é, necessário aplicar o filtro base mesmo, pelo menos uma vez. isso. O que eu faço por exemplo, assim, aplico o filtro solar, que dá às vezes um aspecto meio oleoso na pele, meio brilhoso, e aí eu falo que pode usar um pó em cima, até o pó de maquiagem ou o pó filtro solar, né? Aí pode usar em cima e depois pode fazer as aplicações. Se o paciente estiver trabalhando, por exemplo, assim, for um paciente que trabalha em escritório, ambiente fechado, Sim. né?
Se o paciente Isso. trabalha na rua, se expõe demais, assim, eu explico que tem que fazer a reaplicação mesmo com filtro mesmo, em creme, né? Uhum. E aí, o que mais que perguntaram? Bem, também microagulhamento, assim, a gente também tem protocolos, né, com microagulhamento, que é o que É. infusão de IPCA, né, que é uma das técnicas que a gente tem, eu gosto bastante também, tá? Então, eu acabo mesclando, eu mesclo MMP com os peelings, né, e também com microagulhamento, muitas vezes, né? É, é importante os pacientes entenderem, né, quem assim é leigo, que assim, através da máquina do microagulhamento, a gente consegue administrar diversas medicações. E foi Sim, justamente isso que eu e a Eliana, a gente sentou e conversou, que tinha um número, né, um maior número de evidência, o que trazia mais resultado, e fizemos esse protocolo baseando não só no microagulhamento, mas nessas mesclas que trazem mais resultado, né? Intercalando aí com um procedimento, acho que mais antigo e que até hoje é extremamente eficaz, que é o peeling, né? gosto muito, eu não descarto o peeling, não. O peeling é sempre o meu queridinho. Exatamente. Então, acho que foram as principais dúvidas, né? A gente respondeu, né? E não tem cura, infelizmente. Me Não tem. perguntaram, a gente já falou bem no início, né? Ele tem controle, mas não tem cura, tá? Até o momento, né? Quando tiver a cura, nossa, vai ser, né? Todo mundo vai. Acho que a pessoa vai ganhar o prêmio Nobel, né? Então, Exatamente. descobrir a cura. Mas até o momento a gente tem realmente o controle, tá? Então, a gente respondeu as principais dúvidas, né? Então, acho que é isso, né, Thalita? É isso. Então tá, até mais. Qualquer dúvida, se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar mandar por direct para mim ou para a doutora Thalita, tá bom? Então, Ótimo, gente. um beijo. Beijo. A Tchau. gente já vai abrir a caixinha para vocês mandarem a sugestão da live da semana que vem. Isso aí, um beijo. Tchau. Beijo. Ah, ó, chegou uma dúvida aqui, ó. Anda, já ia encerrar. Tá. Tem a pele morena, mais fácil. Posso fazer microagulhamento? Inclusive, a pele morena, né, é uma pele que eu gosto de usar microagulhamento, tá? Então, eu acabo usando, a gente usa... Tem que saber aplicar também, não é qualquer pessoa. A gente não pode ser tão ávido, né, voraz, acaba, né, lesionando demais. Mas também, se for muito, muito leve, não tem muito efeito. Então, Exatamente. A gente tem que ver microagulhamento... exatamente a velocidade, a angulação, É, o nível de penetração na pele, fora isso, as mesclas, né, mais adequadas. isso. Mas só o microagulhamento não adianta, tá? Então, tem que É, fazer também os tratamentos em casa, tá? E a gente orienta também pré-tratamento, pós-tratamento, né? A gente tem também o protocolo que a gente segue dessa forma, né? exatamente. Então é isso, acho que não ficou mais Acho que nenhuma. agora foi. Tá bom. Até mais, um beijo, boa tarde, tchau. Beijo, gente. Tchau, até semana que vem.